Oi, pessoal, nessa videoaula nós veremos dois exemplos de problemas cujas soluções exigem a determinação de valores máximos ou valores mínimos absolutos de funções. Funções as quais os representam. Estes problemas são chamados problemas de otimização pelo fato das soluções encontradas serem as soluções que nós chamamos de soluções ótimas para eles. E para isso nós vamos resolver estes problemas com as técnicas de máximos e de mínimos de funções. Para isso nós vamos começar determinando ponto crítico de uma função. Nós temos que, dado uma função f, os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada se anula ou a derivada não existe, são chamadas de pontos críticos da função. Apenas uma observação, nós temos que os candidatos a ponto de máximo e ponto de mínimo da função, sejam eles ponto de máximo ou mínimo local ou máximo e mínimo global, os candidatos a ponto de máximo e de mínimo são justamente os pontos críticos da função. Então, uma vez que nós tenhamos que determinar os pontos de máximo ou pontos de mínimo da função, o primeiro passo é determinar os pontos críticos. Nós temos dois critérios utilizados para determinar pontos de máximo e ponto de mínimo de uma função. Eu vou apresentar para vocês aqui o segundo critério, que é chamado como critério da derivada segunda, para a determinação de extremos de uma função. E esse critério, ele afirma o seguinte: dado uma função f, uma função que seja derivável no intervalo AB qualquer, e ser um ponto crítico desta função, ou seja, tal que a derivada neste ponto se anula, com este ponto pertencente ao intervalo AB, nós temos que este ponto será um ponto de máximo relativo, ou seja, máximo local, se a segunda derivada neste ponto for menor do que zero. Caso a segunda derivada neste ponto for maior do que zero, então nós iremos ter um ponto de mínimo local, ou também conhecido como mínimo relativo. Como nós vamos trabalhar com algumas funções definidas dentro de um intervalo fechado, então eu vou enunciar para vocês um teorema, que é conhecido como teorema de Weierstrass, e esse teorema ele afirma que, dado uma função f contínua definida dentro de um intervalo fechado, então essa função f, ela sempre vai assumir um valor de máximo e um valor de mínimo absoluto neste intervalo. Tá? Então, o teorema de Weierstrass garante que, dado uma função f contínua definida dentro de um intervalo fechado, esta função sempre vai possuir um ponto de máximo absoluto e um ponto de mínimo absoluto dentro deste intervalo fechado. Note que os candidatos à abscissa do ponto de máximo absoluto e à abscissa de ponto de mínimo absoluto são os pontos críticos de f no intervalo AB, no intervalo aberto, juntamente com os extremos A e B do intervalo fechado. O que significa essa observação? Significa que os pontos de máximo e mínimo absoluto, dado uma função contínua definida dentro do intervalo fechado, ela ocorre ou no interior deste intervalo ou nos extremos deste intervalo. Nós vamos para o primeiro exercício, que afirma: durante várias semanas, o Departamento de Trânsito de uma certa cidade vem registrando a velocidade dos veículos que passam por um certo cruzamento. Os resultados mostram que entre as 13 e 18 horas, a velocidade média neste cruzamento é dada aproximadamente
por esta equação. Então, V de t é dada por uma equação do terceiro grau, ou seja, um polinômio, igual a t ao cubo menos 10,5t ao quadrado, mais 30t, mais 20, essa velocidade dada em quilômetros por hora. Qual instante entre 13 e 18 horas em que o trânsito é mais rápido e em qual instante em que ele é mais lento? Então, qual o objetivo neste exercício? O objetivo é determinar o máximo e o mínimo absoluto da função v de t no intervalo onde o t está variando entre 1 e 6. Por que esse t estará variando entre 1 e 6? Justamente por conta do horário de observação. Nós temos aqui no exercício que os resultados mostram que entre 13 e 18 horas a velocidade média no cruzamento é dada por esta equação. Então, aqui entre 13 e 18 horas, nós temos exatamente 6 horas. Então, nós temos que o t está variando entre 1 e 6. Então, nós temos aqui 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas. Então, é como se o 13 estivesse equivalente ao 1, 14 ao 2, 15, 3, 16, 4, 17, 5 horas, 18, 6 horas. Então, t variando entre 1 e 6. Então, como o objetivo é determinar o valor máximo e mínimo absoluto da função v de t para t neste intervalo, então, dada a função v de t, que é igual a t ao cubo menos 10,5 t ao quadrado mais 30t mais 20, o primeiro passo será calcular os pontos críticos desta função a fim de calcular o máximo e mínimo absoluto. Lembrando que aqui, como nós estamos trabalhando em intervalo fechado, o teorema de Weierstrass, que foi anunciado agora há pouco, garante que existe máximo e mínimo absoluto. Para determinar os pontos críticos, nós vimos por definição que os pontos críticos são os pontos pertencentes ao domínio da função, tal que a derivada se anula ou a derivada não existe. Derivando esta função, nós temos que v' de t é igual a 3t ao quadrado menos 21t mais 30. Então, essa derivada existe para qualquer t pertencente ao domínio da função. Logo, para calcular os pontos críticos dessa função, basta que nós façamos v' de t igual a 0. Isso é o mesmo que fazer 3t ao quadrado menos 21t mais 30 igual a 0. Nós podemos verificar que esta equação ela pode ser dividida toda por 3, de tal modo que nós vamos obter t ao quadrado menos 7t mais 10 igual a 0. Resolvendo esta equação quadrática, nós vamos encontrar os pontos críticos dessa função. Então, aplicando Bhaskara, nós temos aqui que delta, que é b ao quadrado menos 4ac, será igual a menos 7 ao quadrado, que é 49, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 10, então 4 vezes 10, 40. Então, nosso delta é igual a 9. As raízes desta equação, então, as raízes são iguais a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui nós temos dois valores de t, na verdade, porque o nosso delta é um delta positivo. Então, nós teremos t1 igual a menos b, nós temos que b igual a menos 7, então,
menos b será igual a 7 positivo, mais ou menos raiz de delta, raiz de 9 é 3. Aqui nós vamos pegar apenas o mais, dividido por 2a. A vale 1, então dividido por 2. Então, nós temos aqui 7 com 3, 10, dividido por 2, 5. E o outro valor de t será igual a 7 menos 3, dividido por 2. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, nós temos dois valores de raiz para esta equação quadrática. Nós temos t igual a 5 e t igual a 2. Basta nós descobrirmos agora qual o valor que é o máximo local e qual o valor é o mínimo local. Para isso, nós vamos utilizar o teste da segunda derivada. Como o v' de t é dada por esta equação, então, se nós derivarmos esta equação, nós vamos obter v duas linhas de t, então, v duas linhas de t, que será igual a 2t menos 7. Então, aqui nós temos v duas linhas de t. Calculando v duas linhas de 2 e v duas linhas de 5, que foram os dois valores de t que nós obtemos como pontos críticos, nós vamos ter que v duas linhas de 2 será igual a 2 vezes 2, que é 4, menos 7. 4 menos 7 é igual a menos 3, que é um valor menor do que zero. Nós vimos pelo teste da segunda derivada que se a derivada do ponto crítico é menor do que zero, significa que esse ponto crítico é um ponto de máximo local. Então, nós temos aqui que 2 é máximo local. Temos ainda que v duas linhas de 5 será igual a 2 vezes 5, 10, menos 7, que é igual a 3 positivo, que é maior do que zero. Sendo assim, pelo teste da segunda derivada, 5 é mínimo local. Então, para determinar os pontos de máximo e mínimo global de v, da função v, no intervalo de t entre 1 e 6, nós vamos precisar comparar os valores de v assumidos nos pontos críticos com os respectivos valores nos extremos do intervalo. Por que disso? Porque v é uma função contínua definida dentro de um intervalo fechado. Nós vimos que o teorema de Weierstrass, ele garante que a função ela pode assumir máximo e mínimo global, não somente nos pontos críticos, mas também nos extremos do intervalo. Então, nós vamos calcular v de 1, nós vamos calcular v de 6, vamos calcular v de 2 e vamos calcular v de 5, onde t igual a 2 e t igual a 5 foram os pontos críticos que nós encontramos. T igual a 1, t igual a 6 são os extremos do intervalo, onde a função v é definida. Se nós substituirmos t igual a 1, t igual a 6, t igual a 2 e t igual a 5 na equação da velocidade, nós iremos encontrar que v de 1 é igual a 40,5, v de 2 será igual a 46, v de 5 igual a 32,5 e v de 6 igual a 38. Todos aqui dado em quilômetros por hora. De onde nós temos, então, que t igual a 2 será o ponto de máximo global. Então, daqui nós verificamos que realmente t igual a 2, ele não é apenas um ponto
de máximo local, mas também é um ponto de máximo global. Então, t igual a 2 será máximo global. Então, ponto de máximo global. E t igual a 5, não apenas um ponto de máximo, de mínimo local, mas também será um ponto de mínimo global. Mínimo global. E mais, isso significa que o trânsito, ele é mais rápido, então, às 14 horas, e ele será mais lento às 17 horas. Por quê? Porque se nós colocarmos aqui o intervalo entre as 13 e 18 horas, então nós temos aqui 13, 14, 15, 16 e 17. Se t igual a 2 é o ponto de máximo global, equivalente a t igual a 2, nós temos 14 horas. Equivalente a t igual a 5, nós temos 17 horas. Então, isso significa que o trânsito ele é mais rápido às 14 horas, quando os carros passam por esse cruzamento com a velocidade de 46 km por hora. Para obtermos este valor, basta que nós substituímos aqui no lugar de t o valor 2, que é o que nós calculamos aqui, então 46 km por hora às 14 horas, e nós temos ainda que ele será mais lento às 17 horas, quando os carros passam pelo cruzamento a velocidade média de 32,5 km por hora. 32,5 km por hora. Ficando assim resolvido o nosso exercício.